Boa noite, eu sou a Isabelle. Boa noite, eu sou o Arthur. Boa noite, eu sou o Rodrigo. Juntos iremos apresentar para vocês nosso trabalho sobre o tema litisconsórcio e as suas modalidades, matéria de processo civil. Fiquem com o vídeo a seguir. Vamos começar falando sobre o conceito de litisconsórcio. O conceito de litisconsórcio ele é fundamental para entendermos como funciona um processo judicial. O litisconsórcio é quando há mais de uma pessoa no mesmo lado da ação, seja como autor ou como réu. O litisconsórcio ocorre quando em uma ação judicial existe a participação de várias pessoas no polo ativo, que são os autores, ou no polo passivo, que são os réus, ou também em ambos os lados. Isso significa que duas ou mais pessoas estão juntas em um processo, seja defendendo uma causa em comum ou respondendo uma demanda. O litisconsórcio pode ser definido como ativo, passivo e misto. Ativo quando há pluralidade for de autores, passivo quando há pluralidade for de réus e misto quando há pluralidade for de autores e réus. O litisconsórcio está previsto no artigo 113 do Código de Processo Civil. Nele diz que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, inciso 1, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedido. Inciso 3, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1 do artigo 113 diz que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2 do artigo 113. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Os tipos de litisconsórcio. Existem diferentes tipos de litisconsórcio e cada um possui as suas particularidades. O litisconsórcio facultativo é a presença de mais de um autor ou mais de um réu no processo e que no caso seria uma opção e não uma obrigação, ou seja, a formação de um grupo no lado ativo ou passivo só ocorrerá com a decisão do autor ou do réu. Por exemplo, diversos autores cobrando uma certa indenização de uma companhia aérea estão atuando juntos, mas se eles quiserem, poderiam ter ajuizado ações separadamente. E o litisconsórcio necessário, que é a presença de todos os litisconsortes, é indispensável para a validade do processo e que ocorre quando a lei exige a participação de todas as partes interessadas, como em certas ações que envolvem direitos indivisíveis ou quando a lei determina que duas pessoas devem litigar juntas. Por exemplo, em uma ação de usucapião de bem imóvel que pertença a vários coproprietários, todos devem figurar no processo. No litisconsórcio facultativo, a junção das partes é opcional e no litisconsórcio necessário, a presença de todas as partes é obrigatória. O litisconsórcio também pode ser classificado quanto à sua formação. Ele pode ser unitário ou simples. O litisconsórcio unitário é quando a decisão do juiz deve ser a mesma para todos os litisconsortes. Significa que o juiz não pode proferir sentenças distintas para os diferentes participantes do litisconsórcio. É utilizado em casos que a lei determina a necessidade de uniformidade da decisão. O artigo 116 diz que o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. O litisconsórcio simples é quando a decisão do juiz pode ser diferente para cada litigante. Geralmente, os litisconsórcios necessários são unitários e os litisconsórcios facultativos são simples. Intervenção de terceiros. O que é a intervenção de terceiros? A intervenção de terceiros nada mais é do que o fenômeno que acontece durante o processo. Quando terceiros, alheios ao processo, vêm nele figurar na qualidade de parte. A intervenção de terceiros será sempre espontânea ou voluntária. Pode ser provocada quando uma das partes do processo pede a participação do terceiro e está prevista nos artigos 119 ao 138 do CPC, Código de Processo Civil. A intervenção de terceiros possui tais modalidades:
são elas: assistência, denunciação da LAIDE e chamamento ao processo. A assistência. A assistência é uma modalidade de intervenção de terceiros que permite a um terceiro interessado no processo, que não é a parte da relação processual principal, ingressar no processo para auxiliar uma das partes, oferecendo-lhe apoio jurídico e financeiro. O terceiro assistente tem interesse jurídico em que a sentença seja favorável à parte que assiste, pois o resultado do processo, seja ele positivo ou negativo para a parte assistida, pode gerar consequências para o assistente. Para ingressar como assistente, o terceiro deve demonstrar seu interesse jurídico no processo, seja por meio de um vínculo jurídico direto com a parte assistida, ou seja por meio de uma relação jurídica indireta com o objetivo da demanda. A assistência está disposta no artigo 119 do CPC. Artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente do processo no estado em que se encontre. Existem dois tipos de assistência: simples e litisconsorcial. A assistência simples está prevista no Código de Processo Civil, o CPC, que ocorre quando uma pessoa, sem estar diretamente envolvida em uma ação judicial, tem interesse jurídico em que a decisão seja favorável a uma das partes. Essa pessoa, chamada de assistente, pode ingressar no processo para auxiliar a parte em que representa seus interesses. A assistência simples garante que a decisão judicial, além de atender os interesses da parte assistida, também proteja os interesses do assistente. Por exemplo, imagine uma situação em que um proprietário de um imóvel está sendo processado por um inquilino. Um terceiro, que tem uma hipoteca sobre o imóvel, poderia ingressar no processo como assistente, defendendo os interesses do proprietário, pois uma eventual decisão desfavorável ao proprietário também poderia prejudicar o terceiro. A assistência simples é um mecanismo importante para garantir a proteção dos interesses de terceiros que, embora não sejam partes principais do processo, podem ser diretamente afetados pela decisão judicial. A assistência litisconsorcial também está prevista no CPC. Ela ocorre quando há uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas, de modo que a decisão judicial sobre a pretensão de uma afeta diretamente os interesses das demais. Em outras palavras, a decisão judicial beneficia ou prejudica todas as pessoas que possuem esse vínculo jurídico. Nesse caso, as pessoas ingressam no processo como litisconsortes, ou seja, partes do mesmo processo. Exemplo: imagine uma ação de indenização por danos causados a um veículo. O proprietário do veículo e o assegurador do veículo ingressam no processo como litisconsortes, pois a decisão judicial sobre a indenização afetará os interesses de ambos. A assistência litisconsorcial é importante para garantir que a decisão judicial seja justa e que os interesses de todas as pessoas que possuem o vínculo jurídico com relação litigiosa sejam protegidos. A denunciação da LAIDE. A denunciação da LAIDE ocorre quando o réu, diante de uma ação judicial, identifica que o outro sujeito é responsável, total ou parcialmente, pelo cumprimento da obrigação que está sendo cobrada na ação. Nesse caso, o réu denuncia o terceiro ao processo, buscando responsabilizá-lo, total ou parcialmente, pela obrigação. É importante destacar que a denunciação da LAIDE somente é cabível quando a obrigação do denunciante, o réu, decorre da obrigação do denunciado, terceiro. Ou seja, quando existe uma relação de dependência entre as obrigações. A denunciação da LAIDE pode ser feita pelo réu em qualquer fase do processo, desde que não prejudique o andamento da ação. A responsabilidade do denunciado será apurada no mesmo processo, garantindo a celeridade e a economia processual. Essa espécie de intervenção de terceiros é incidente, regressiva, eventual ou antecipada. Incidente: instaurada em processo que já existe.
Regressiva, baseada no direito de regresso da parte. Eventual, relaciona-se com a demanda originária e no caso de se constatar que não houve dano ao denunciante, a denunciação não terá sentido. Antecipada, em virtude da economia processual. Chamamento ao processo. O chamamento ao processo se aplica quando o réu, diante de uma ação judicial, identifica que outro sujeito possui um interesse jurídico no objetivo da demanda. E, no caso, a sentença seja desfavorável ao réu. Esse terceiro poderá ser prejudicado. No chamamento ao processo, o réu convoca o terceiro a integrar a relação processual, para que ele possa defender seus direitos e interesses no âmbito da demanda. O objetivo é evitar que o terceiro seja prejudicado por uma decisão judicial tomada em sua ausência. Assim, o chamamento do processo visa futuras demandas e garantir a segurança, evitando decisões que podem gerar conflitos posteriores entre as partes envolvidas. Há 3 hipóteses de cabimento para esta modalidade de intervenção de terceiros. São elas: chamamento do devedor, quando acionado o fiador, que serão sempre responsáveis, de modo solidário, pelo cumprimento da obrigação principal dos demais fiadores, quando a ação for oposta apenas contra um deles, dos demais devedores solidários, quando o credor requerer de um ou de alguns o pagamento da dívida. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um procedimento judicial que busca responsabilizar os sócios ou administradores de uma empresa jurídica pelos débitos da empresa, quando há abusos de personalidade jurídica, ou seja, quando a pessoa jurídica é utilizada para praticar atos ilícitos ou fraudar credores. Para que a desconsideração da personalidade jurídica seja aplicada, é necessário que o juiz constate a existência de alguns requisitos, como a confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e seus sócios ou administradores, o desvio de finalidade de pessoa jurídica, a utilização da pessoa jurídica para praticar atos ilícitos. Uma vez constatados esses requisitos, o juiz poderá decretar desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando os sócios ou administradores pelos débitos da empresa. Amicus curiae. O amicus curiae, traduzido como amigo da corte, é um terceiro que, mesmo não sendo parte do processo, possui interesses jurídicos na matéria em debate e pode contribuir com a justiça apresentando informações relevantes para a decisão judicial. Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1. A intervenção de qual trata o CAPT não implica alteração da competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração na hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator na decisão que solicitar ou admitir a intervenção definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Amicus curiae, geralmente, é uma entidade ou pessoa com conhecimento na área do direito em questão, capaz de fornecer informações adicionais, estudos, dados ou pareceres técnicos que enriquecem o debate jurídico e auxiliam o juiz na tomada de decisão. A participação do amicus curiae é facultativa, ou seja, o juiz pode ou não autorizar a intervenção no processo. No entanto, a participação do amicus curiae é cada vez mais comum nos processos, principalmente em questões complexas que envolvem temas de grande relevância social. Artigo 138. O juiz relator, considerado a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível,
de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir participações de pessoas natural ou jurídica. Agradecemos por terem assistido até o final e esperamos que tenham entendido o tema aqui proposto.